Dando continuidade ao estudo de algumas equações de demanda, nós vamos traçar agora um esboço do gráfico dessa equação, que é uma equação que nós temos ali um y ao quadrado mais 4y mais 2x menos 10 igual a zero. Então, é uma equação que tem como gráfico uma parábola. E essa parábola tem como eixo de simetria o eixo x. Mas a gente não precisa se preocupar muito agora com o gráfico da parábola, porque como a gente vai fazer uma análise só no primeiro quadrante, que é o que importa para nós, considerando que x é a demanda e y é o preço, ou seja, quanto maior o preço, menor é a demanda, quanto menor o preço, maior é a demanda. Então, vamos em busca de alguns pontos notáveis dessa curva. Então, vou montar uma tabela aqui e eu vou pensar assim, x e y. Bom, qual é o valor de y quando x for zero? Então, a minha equação, ela passa, vou colocar aqui x igual a zero, então a equação vai ficar assim, y ao quadrado mais 4y mais 2 vezes o x. Se o x é zero, 2 vezes o x vai dar zero. Então, ali desaparece aquele termo, então a gente tem menos 10 igual a zero. Bom, ficou uma equação de segundo grau. Se a gente quer achar o valor de y aqui, a gente vai aplicar a fórmula quadrática. Então, y é igual menos b é menos 4 mais menos a raiz quadrada de b ao quadrado, então 4 ao quadrado é 16, menos 4 vezes o a vezes o c, vai dar menos 4 vezes 1 vezes o menos 10, vai dar mais 40. Tudo dividido por 2 vezes o a, como o a é 1, 2 vezes 1, 2. Agora nós temos y é igual menos 4 mais ou menos raiz quadrada de 56. Dividido por 2. Bom, nós vamos encontrar aqui duas soluções. Vejam que numa delas a gente vai somar dois números negativos e dividir por 2. Isso vai dar um número negativo como resultado. E na outra, a gente vai tirar da raiz quadrada de 56 o 4, então vai dar um número positivo, porque a raiz de 56 é um número, vejamos aqui, ele é maior do que 7, mas é menor do que 8. Então, é um número maior do que o 4. Então, quando a gente faz menos 4 mais raiz quadrada de 56, vai dar um número positivo. Esse número positivo dividido por 2 também resulta num número positivo. Essa é a raiz que nos interessa, já que a gente vai fazer uma análise só do primeiro quadrante do gráfico dessa equação. Então, eu vou pensar aqui menos 4 mais a raiz quadrada de 56, dividido por 2. Aproximando esse resultado aqui, fazendo ali a raiz quadrada de 56, tirando 4 e dividindo por 2, nós chegamos num valor ali que é aproximadamente 1,74. Isso para nós já está bom, já que o nosso y é um preço, então 2 casas depois da vírgula está ótimo, porque a gente quer o preço correspondente a uma determinada demanda. 1,74. Isso quer dizer que se o preço for 1,74, a demanda é zero. Bom, agora vamos pensar no seguinte, quando o y for zero? Então, quando o y é zero, eu vou fazer aqui. Então, nós ficaremos assim. 0 ao quadrado, porque o y é zero, e tem y ao quadrado ali. Mais 4 vezes 0, o y é 0, mais 2x menos 10 igual a 0. Bom, a gente fica com 2x menos 10 igual a 0, 2x é igual a 10,
Então, x é igual a 10 dividido por 2. X é igual a 5. Então, aqui a gente coloca x igual a 5. E agora a gente já pode fazer um esboço do gráfico, claro, considerando sempre aqui o primeiro quadrante, que é o que tem significado para a nossa curva de demanda. Não tem sentido a gente pensar num y negativo, porque é um preço. Não tem sentido pensar num x negativo, já que é a quantidade de consumidores que demandam uma certa mercadoria. Então, a gente vai fazer uma análise só nessa parte aqui do gráfico. Bom, quando o x é 0, o y é 1,74. Então, vou pensar aqui. Daqui até aqui seria o 2. Então, 1,74 está aqui. E quando o y for 0, o x é 5. Então, vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Lembrando que isso é um esboço do gráfico. Não tem aqui a pretensão de que o gráfico fique com precisão. Como a gente sabe que essa curva é uma parábola, então nós vamos dar um aspecto de parábola a ela, não levando em consideração, por exemplo, não traçando uma reta, embora ela se assemelhe, né? Mas não é uma reta, é uma parábola. E essa é a curva de demanda. Com essa curva agora, nós podemos perceber aqui, nesse ponto, que se o preço cair de tal maneira que a mercadoria seja grátis, nós vamos ter uma demanda de 5. Bom, se o preço da mercadoria é 1,74, a demanda vai ser 0. Podemos pensar aqui na possibilidade agora de qual é o preço para que a demanda seja 1. Então, a gente vai aqui e vai encontrar qual é o preço para que a demanda seja 1. Como é que a gente faz isso? Basta substituir o x na equação por 1. Então, nós temos aqui, deixa eu voltar lá só para olhar a equação novamente. Aqui. Y² mais 4y mais 2x mais 4y mais 2x menos 10 é igual a 0. Bom, se eu pensar agora que o x é 1, então nós temos que y² mais 4y mais 2 vezes o 1, porque o x é 1, menos 10 igual a 0. Então, y², a gente fica com y² mais 4y, 2 menos 10 menos 8, igual a 0. Então, agora nós vamos trabalhar nessa equação de segundo grau. Também vamos aplicar aqui a fórmula quadrática. Então, y é igual a menos b, menos 4, mais ou menos a raiz quadrada de 16 mais 32, tudo dividido por 2. Y é igual a menos 4, mais ou menos a raiz quadrada de 48, dividido por 2. Y é igual, aqui também, o que me interessa é a solução positiva dessa equação. Então, a solução, o y positivo, né? Então, o que a gente vai fazer aqui é o menos 4 mais raiz quadrada de 48,
que é um número ali que está entre o 6 e o 7, né? Se fosse raiz quadrada de 49 seria 7, é um pouquinho menor que 7, dividido por 2. E essa solução positiva, claro, a gente faz uma aproximação aqui, mas quando a gente tem o x igual a 1, nós ficamos com, deixa eu fazer aqui esse cálculo, vamos ver quanto dá a raiz de 48. Isso, aí tira 4. E divide por 2. Então, 1,46. Então, se o preço, a gente tem ali, olhando aqui para o gráfico, se o preço for 1,74, a demanda é 0. Se o preço for 1,46, a demanda será 1.